Olá pessoal, tudo bem? Quero falar hoje com vocês a respeito de um dos muitos temas que a gente quer trazer aqui nesse canal de comunicação. São, né, temas que nos instigam, seja como mentor de pessoas nesse tempo todo, esses mais de 20 anos desenvolvendo pessoas, seja como escritor, como pensador, como líder, como gestor. E antes de dizer os temas, eu quero dizer por que eles me instigam, e especialmente o tema de hoje. Eu tenho visto, estava conversando isso com a nossa equipe aqui, né, da Academia Internacional de Líderes, da comunidade Ricardo Castro, da El Cubo. As pessoas têm cada vez mais buscado, e é natural, né, as ferramentas, sabe? E agora, nessa era das inteligências artificiais, isso se acentua muito e as ferramentas ganham evidência. E eu me lembro, quando eu fiz a minha formação na Escola Holística da Educação, assim, comecei pelo menos, né, a leitura dos livros e tal, e um dos professores que mexeu muito comigo, é importante, né, a gente ter bons mestres, foi o professor Roberto Kremer. Ele me disse uma coisa que foi muito marcante para mim, que está conectado com isso, assim, que é o quanto a gente, às vezes, se esquece, sabe, de que nem sempre o mais importante, e talvez raramente o mais importante seja a gente se concentrar na ferramenta, mas na mão que opera a ferramenta. Eu tô falando disso porque se a gente tiver acesso às melhores ferramentas, mas as nossas inteligências não estiverem ativadas, não vai servir de nada, porque se a gente olhar nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente teve assim o surgimento de muitas ferramentas e muita coisa interessante aconteceu. Mas quando a gente está falando de vida boa, que é um tema que eu gosto muito, quando a gente está falando de bem-estar, que é um outro tema que eu gosto muito, quando a gente está falando de realmente desenvolvimento na plenitude do ser, como é que fica? Essa interrogaçãozinha assim. A gente, de fato, está concentrado na ferramenta ou na mão que opera a ferramenta? E hoje eu quero falar sobre simplicidade, assim. Como é que você tem encarado o tema da simplicidade como um tema que pode, de fato, mudar ou melhorar muito o que está acontecendo na tua vida agora? E se eu te disser, por exemplo, que tem um aspecto da simplicidade que você talvez não tenha ainda parado para refletir sobre ele, que é justamente esse ponto que está engatando as coisas, que está emperrando, sabe, a vida de acontecer. E se eu te disser mais, se eu te disser que existe uma relação direta entre a ativação das tuas inteligências e a simplicidade, e que se você não olhar para isso, talvez você nunca consiga desemperrar alguns pontos da tua vida. Talvez você continue travado por muito tempo ou travada por muito tempo. E do que eu tô falando, né? Eu tô falando do seguinte, eu tô falando dos nossos contratos, dos nossos acordos, da forma como a gente gera alguns vínculos, e aqui eu estou estendendo o conceito de vínculos para muito além dos vínculos afetivos ou relacionais. A gente está falando de vínculos com ideias, vínculos com valores, com crenças, com realidades impostas ou postas pela cultura, pela sociedade, e o quanto a gente não consegue sustentar esses vínculos, a gente não consegue sustentar esses contratos, a gente não consegue dar conta daquilo que a gente se compromete, e justamente por causa disso, a gente perde em simplicidade. E justamente por perder em simplicidade, a gente simplesmente vive uma vida emperrada. Você já refletiu sobre isso? Você já refletiu sobre quais são os contratos, quais são os acordos, quais são os vínculos que, se você simplesmente não tivesse, a sua vida seria outra, completamente diferente? Vou dar exemplos, tá? A sociedade em que a gente vive tem aspectos profundamente machistas, eu sei que você, homem ou mulher, sabe disso. Mas isso tem desdobramentos. Então, por exemplo, em alguns ambientes de trabalho, em virtude dessa estrutura, os homens, por exemplo, eles vão, assim, bem largadões para o trabalho, assim, sabe? Bem largadões. E as mulheres, se elas forem um pouco largadonas para o trabalho, olha, com certeza absoluta, elas vão causar, sabe? Vão causar. As pessoas vão falar ou direto ou indiretamente, e talvez a própria empresa chame a pessoa para dizer: vem cá, o que está acontecendo? Porque existe uma ditadura, uma ditadura da beleza que ainda aprisiona muito a mulher. E a mulher se vê presa nisso mesmo. Então, quer dizer, ela tem que dar conta de todos os papéis da vida, ela ainda tem que estar com o cabelo super arrumado, a unha super arrumada, a maquiagem em dia, a roupa certa, o sapato certo, tudo, sabe assim? E eu não estou dizendo por isso que as mulheres devam fazer A ou B, andar mais ou menos arrumadas ou mais ou menos desleixadas, sabe? Mas, às vezes, as pessoas topam esses contratos, topam esses vínculos, sem se dar conta de que isso tem a ver com cultura e que, de repente, ela pode simplificar. E ela pode estar trabalhando num lugar, pode estar trabalhando com um time, pode estar trabalhando numa empresa, pode estar empreendendo e, de repente, ditando as regras do jogo sobre como ela quer se apresentar no seu local de trabalho. Isso pode ter desdobramentos outros, vários. Isso pode estar relacionado com escolhas de carreira. E as pessoas, às vezes, não conseguem romper
limites das suas próprias carreiras, porque elas pensam as carreiras a partir das referências que elas conhecem das mais antigas. Tem surgido, inclusive em ramos tradicionais, como o ramo do direito, em outros, a engenharia e outros, a possibilidade de simplesmente romper com alguns vínculos, romper com alguns contratos que dizem, não, se você trabalha em determinada área, você só pode fazer de um determinado jeito. A gente vê isso, por exemplo, com a evolução dos documentos jurídicos. Antigamente, os documentos jurídicos eram só uma chatura cheia de juridiquês, difíceis de ler, o leigo tinha dificuldade, as empresas acabam pagando muito caro por essa falta de clareza de alguns instrumentos para os seus clientes. E há bem pouco tempo surge aí o legal design, por exemplo, que é uma forma de romper com as tradições antigas de se olhar para as relações de documentos e de repente produzir documentos mais modernos, que traz mais leveza para as relações jurídicas, que traz mais leveza para as empresas, que traz menos custos. Isso pode ganhar outros desdobramentos. Isso pode ter a ver com a forma como você se posiciona na rede social. Cada vez mais a gente tem pesquisas mostrando que as pessoas utilizam o espaço público da rede social para mostrar uma vida que elas não têm, uma felicidade que não é real, que é ilusória, e elas vão se mantendo essa figura pública, algumas até para além das redes sociais, até que elas finalmente não aguentam mais sustentar aquilo e quebram a cara. Isso acontece com artistas, que acabam pegando uma determinada veia artística, que é a que estoura, mas aquilo está muito distante do que ela realmente ama na arte, do que ela realmente acredita, até que finalmente a crise de caráter aparece e ela, às vezes depois do alcoolismo, depois das dificuldades, depois dos rompimentos de relações, ela acaba colocando tudo aquilo para fora. Eu não sei como é que isso está na tua vida, né? Talvez você não seja um grande empresário, uma grande empresária, talvez você não seja um artista, talvez você não seja um político, uma pessoa publicamente exposta. Mas eu tenho certeza que você tem vínculos, você tem contratos, você tem acordos que você fez, né? Talvez com pessoas da sua família, talvez com amigos, que você quer, de repente, colocar algum limite, dizer um não, fazer diferente. De repente isso está muito presente na tua relação com os teus filhos, você foi, sei lá, rigorosa demais, talvez condescendente demais, um pouco até, né, passivo demais. Você assumiu de repente uma figura de muita autoridade, uma figura de muito coleguismo e perdeu a mão na administração daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é justo. E agora você não consegue mais sustentar esse contrato. A vida não consegue mais ser simples, é sempre tudo, sabe, muito complicado, muito caótico. E a pergunta é até quando? Porque acostumar-se com uma vida sem simplicidade, acostumar-se com uma vida cheia de acordos que não falam com a nossa alma, sabe? Que às vezes cabem no bolso, sabe? Às vezes cabem no bolso esses acordos, às vezes eles cabem até um pouco na nossa agenda, na nossa rotina, mas eles não cabem na nossa alma. Isso nos mata simbolicamente de muitas formas. A primeira delas, que para mim já seria suficiente, é na nossa saúde, sabe? Porque afeta a nossa saúde emocional, afeta a nossa saúde espiritual, afeta a nossa capacidade de gerar símbolos internamente que nos permitam sonhar, acreditar que as coisas podem ser diferentes. E simplesmente porque a gente não entendeu que existe uma relação entre a simplicidade e esses vínculos que a gente não consegue sustentar. Além de afetar a nossa saúde, afeta a ativação das nossas inteligências, porque o nosso sistema, para que as nossas inteligências floresçam, o sistema precisa ter um determinado nível de controle de estresse. É preciso que a gente consiga, eu gosto dessa metáfora, passar a vassoura, sabe assim, dar aquela varridinha no nosso sistema nervoso para não acumular sujeira. Então, se acumula sujeira num sistema nervoso, é difícil demais a gente imaginar que as inteligências possam florescer, porque elas são potência daquilo que há de melhor em nós. Então, é como se os cabos tivessem oxidados. Então, como é que a energia vai fluir bem no meio da ferrugem, né? Então, vê como essas coisas assim ficam imbricadas, quer dizer, você está menos inteligente potencialmente, tantas inteligências humanas, por causa dos teus acordos, por causa dos vínculos. E eu sei que dizer assim, como diz a Rainha de Copas, né, no Alice no País das Maravilhas, cortem-lhe as cabeças, ou seja, simplesmente romper os vínculos é a coisa mais simples que qualquer idiota pode dizer pra gente quando um vínculo é doído. Porque quando a gente não está envolvido emocional, intelectual, enfim, de forma relacional, com qualquer coisa, assim, com qualquer pessoa, é fácil dizer pro outro, corta a cabeça e tá tudo resolvido. Mas quando é com a gente, quando o nosso envolvimento está presente, a nossa pele está no jogo, a gente diz, veja bem, calma aí, não é bem assim, não é assim que a gente faz? Mas a gente precisa, talvez, trazer para dentro desses vínculos que talvez a gente não consiga cortar, mas eles precisam melhorar, a gente precisa trazer esse olhar de simplicidade.
A gente precisa ser corajoso, corajosa o suficiente, quer dizer, ter esse agir do coração um pouquinho, de colocar na mesa em pratos limpos que simplesmente não dá mais para seguir assim. Que aquele vínculo, que aquele tipo de relação, que aquele tipo de contrato, ele precisa de uma revisão, sabe? Precisa. Porque estender isso, colocar para baixo do tapete, fingir que não, deixar de lado, matar a possibilidade de uma vida mais simples, mais leve, matar a tua alma, matar aquilo que você sente, matar a tua linha do horizonte, a tua capacidade de sonhar, isso vai ter um custo altíssimo, altíssimo. Eu tive a oportunidade, e isso, assim, gente, foi uma coisa tão marcante na minha vida, que eu gostaria até de te propor, se você não acreditar em mim. Eu tive a oportunidade de ser voluntário em asilo, sabe? Em lugar assim onde as pessoas idosas, elas estão abandonadas em muitos casos. E uma experiência em particular marcou muito a minha vida, porque quando a gente chegava lá e conversava com as pessoas, com aqueles velhinhos, aquelas velhinhas, como a gente fala carinhosamente, aqueles idosos, a grande parte deles sofria as dores do abandono. Mas alguns e algumas estavam, assim, vou chamar de alegres o suficiente para conseguir conviver quando a gente ia visitar, para dançar, para contar suas histórias, mesmo que fossem histórias de lamento. E tinham alguns velhinhos, algumas velhinhas, né, algumas pessoas idosas, que estavam medicadas e algumas estavam até amarradas nas suas camas. Aquilo no início, obviamente, nos chocou, nos chamou a atenção, e a gente conversou, enfim, com o corpo médico, com as enfermeiras, para entender o que estava acontecendo, e eles nos contaram que eram pessoas que tinham um sofrimento psíquico tão grande que eles precisavam ficar daquele jeito porque senão eles atentavam contra a própria vida. Ou então eles agrediam as pessoas, eles realmente não conseguiam manter o mínimo necessário para uma vida equilibrada. E quando a gente, enfim, com a convivência de mais tempo, foi entender as histórias dessas pessoas, elas tinham algumas características em comum. E uma das características em comum era justamente isso. Em algum momento da vida, aquelas pessoas tiveram de frente, sabe, com a possibilidade de rever alguns vínculos, de rever alguns contratos, de modificar algumas regras, de colocar alguns limites, de simplificar, de realmente viver mais alinhadas com seus valores mais profundos, de não aceitar determinadas toxicidades como normal, e elas não fizeram isso. Elas empurraram para baixo do tapete. Elas, se a gente fosse falar em termos psicanalíticos, elas reprimiram aquilo como uma mola que, enquanto a gente é jovem, a gente consegue empurrar essa mola da consciência, essa voz lá para o fundo. E conforme a vida vai passando, o corpo vai envelhecendo, a linha do tempo vai se encurtando, a força de reprimir isso, ela também começa a ficar menos forte. Ela começa a se enfraquecer. E aquela mola que está há anos ali comprimida, ela vem com tudo. E é muito difícil, sabe? Aguentar, sustentar uma ressaca moral de 20, 30, 40 anos, sabe? De escolhas ruins, de não enfrentar a si mesmo e os contratos feitos para simplificar a vida, de realmente deixar de lado o florescimento das inteligências e depois de anos estar vivendo os reflexos de uma vida menos potente, menos inteligente. Então, assim, a gente pediu então para que o corpo médico e as enfermeiras e tal reduzissem um pouco a medicação daquelas pessoas para que a gente pudesse levar música para elas, sabe? Levar música. E ali eu pude ver uma outra coisa, sabe? Existe cura também no simples, existe cura na arte, sabe? Na conexão com coisas que estão ficando perdidas, com encontros que são encontros mais singelos, que são encontros mais baseados numa verdade, que é a verdade humana, sabe? Essa verdade de ser simplesmente do jeito que a gente é, de encarar as nossas coisas mais bonitas, as nossas virtudes, as nossas esperanças, os nossos sonhos, mas também encarar as nossas sombras, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e não deixar de investir nesses pequenos gestos de carinho, sabe? Nesses pequenos gestos. E às vezes a gente conversar sobre contratos que a gente não quer mais, ou que a gente precisa negociar, não precisa e não deve ser uma coisa violenta. Não precisa e não deve ser uma coisa impositiva. Também pode ser uma coisa profundamente carinhosa, profundamente amorosa, porque é um reconhecimento seu por limites seus. É, ao mesmo tempo, uma declaração da tua verdade, uma declaração da tua consciência nesse determinado momento da tua vida. E isso merece, em primeiro lugar, um respeito próprio, um respeito seu, um enfrentamento de você com você mesmo ou mesma no teu diálogo interno, dizendo: eu não posso aceitar mentir mais para mim mesmo, eu não posso ou não devo carregar
esses arranjos, esses acordos que não estão mais cabendo, sabe, na minha alma, não estão mais cabendo no meu sentimento. E talvez, justamente aqui, ao enfrentar isso, você encontre uma coisa que eu acho muito lindo, que eu aprendi, assim, sabe, com uma filósofa que eu adoro, psicanalista que eu adoro, que é a Viviane Mosé, né, que às vezes, quando a gente faz esses movimentos, e eles nos causam dor, porque no fundo a gente tem dificuldade às vezes de simplificar as coisas, porque a gente tem medo de uma dor que a gente não conhece e a gente já está acostumado com uma dor ali que a gente já conhece. Mas quando a gente faz esses enfrentamentos, a gente também alarga a nossa alma, sabe? E esse alargamento da alma faz com que a gente de repente consiga ir resolvendo alguns contratos, alguns acordos que não estão tão bons, enquanto outros a gente talvez não consiga resolver hoje, a gente consiga deixar para amanhã. Mas essa leveza de colocar alguns limites, essa leveza de enfrentar a nossa verdade, colocá-la de forma amorosa e carinhosa no mundo, também alarga a nossa alma e nos permite dar mais alguns passos, sabe? Nos permite ir um pouquinho mais longe. E à medida em que a gente vai um pouquinho mais longe, a gente também já não é mais aquele que a gente era, aquela que a gente já mudou, a gente já deu um passo, a gente já subiu um degrau, a gente já passou de um patamar para outro patamar. E isso faz com que as nossas inteligências continuem ativas, ou se elas estão assim um pouco adormecidas, elas vão se ativando, porque é justamente à medida em que a gente sobe, em que a gente avança, em que a gente se desafia, que as nossas inteligências são recrutadas. Se a gente se enfia no casulo, não tem motivo para as inteligências estarem, sabe, ali como mecanismos de estruturação da realidade, colocando a gente em pulsão de vida. E a gente acaba ficando em pulsão de morte. Então, assim, quando eu penso nessas coisas e quando eu construí a comunidade Ricardo Castro, construí para compartilhar não só ferramentas, mas também caminhos, mecanismos, para que as pessoas que realmente estão despertando para esse ponto, né, de que é preciso mais do que só a informação, mais do que só o input para a gente conseguir virar a chave, elas também pudessem vir participar junto com a gente e contribuir com essa causa que a gente faz aqui na Amazônia, que é a causa da mulher amazônica em vulnerabilidade social e vítima de violência, né? Porque aí a gente começa a criar uma corrente do bem de pessoas que entenderam uma coisa que para mim também é simplicidade. Se eu quero subir uma montanha, né, se é a montanha da vida, da autodescoberta, do autoempoderamento, enfim, é melhor ir bem acompanhado, é melhor ter um guia. Porque se a gente colocar subindo uma montanha, o pé no lugar errado é sujeito a um acidente, uma coisa que pode demorar anos para a gente se recuperar. Então, eu tive essa felicidade de não só ter bons professores, bons mentores, mas de ter pessoas ao meu lado que me estimularam a sair do intelecto, sabe, a sair do informacional, a transformar o bit da informação em conhecimento que é sentido, que é vivenciado. E eu fiz mais do que isso. Eu levei essa minha experiência pessoal para a formação de pessoas e times, para o trabalho comunitário, sabe, para a realidade social, para a realidade empresarial, para o desafio das multinacionais, para a sala de aula, para vários ambientes diferentes em que eu pude compartilhar isso e ver os resultados disso na vida de pessoas em diferentes culturas, em diferentes lugares, inclusive desse planeta. E isso me torna, assim, sabe, uma pessoa que se sente muito honrado. Eu me sinto muito honrado de fazer o que eu faço, de ter compartilhado histórias como eu compartilhei e continuo compartilhando vida, e por continuar acreditando em valores como esse, né, como a simplicidade, né, de a gente realmente conseguir olhar para os nossos arranjos e sentir que a gente está cada vez fazendo escolhas que nos inclinam mais para a sabedoria, que nos inclinam mais para o carinho, que nos inclinam mais para, sabe, tirar aquilo que é supérfluo, aquilo que nos impede de realmente ter uma relação minimamente decente com o tempo e a nossa passagem por aqui não ser só sobreviver, né? A gente construir um legado que está para além do aparente, né? A gente possa sentar em silêncio e olhar para a própria vida no silêncio da autoconsciência, sabe? E sorrir. E esse sorriso ser um tesouro que ninguém pode comprar.